Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, um espaço onde a escuta é presença. E nesse episódio muito especial, eu tenho a honra de receber uma profissional que é referência quando falamos no cuidado psicológico em todo o ciclo gravídico puerperal. Uma mulher que trilhou um caminho incrível, que é minha amiga, que eu sou fã, e hoje eu recebo com muita alegria a psicóloga Thalita Moschini, que tem construído aí um caminho muito potente na área da perinatalidade. Eu espero que vocês possam beber nessa fonte. É uma mulher que tem trabalhado muito, com parcerias importantes em sua cidade, e eu tenho a honra de recebê-la para contagiar vocês aí que têm lutado também nas suas cidades em todo o Brasil. Thalita, que alegria receber você, seja muito bem-vinda. Obrigada, Carla. Estou muito feliz de estar aqui. Eu sou Thalita Moschini, sou psicóloga obstétrica perinatal aqui em Cuiabá, Mato Grosso. Trilho esse caminho aí da nossa área já desde que meu filho mais velho nasceu. Sou mãe do Miguel, que vai fazer 9 anos, e da Helena, de 7 anos. E assim como muitas da nossa área, né? Eu iniciei nessa jornada por conta da minha própria gestação, da minha maternidade, e desde então é isso que eu faço por aqui, cheia de amor. Eu amo o que eu faço, eu trabalho com a clínica obstétrica perinatal e com assistência psicológica ao parto, além de fazer parte também do grupo de professores do Instituto Suassuna na pós-graduação, que é uma honra para mim também. E além de estarmos na luta, né, Carla, com a Rede Umbiguinho, Isso. atrás de todos os nossos direitos para as mulheres, em nome da saúde mental materna. Isso aí. Thalita, tem quanto tempo que você está atuando? Vai fazer 8, quase 9 anos, porque eu, na verdade, iniciei a busca pela psicologia perinatal quando eu estava no inicinho do puerpério do Miguel. E que eu pensei em voltar para a clínica, que eu já atuava como psicóloga, como terapeuta cognitivo-comportamental na época. E aí eu falei, ai, não quero voltar para aquilo, tá faltando alguma coisa. Tinha algo que precisava acontecer para brilhar mais meus olhos. E aí eu fui atrás meio às cegas, Carla, porque eu acho que você viveu o mesmo que eu, na época da nossa formação, não que sejamos velhas, mas já tem um certo tempo. Na nossa época não tinha formação voltada para nossa área, nenhuma. Então, eu nem sabia que existia. E eu fui em busca mesmo atrás no Google, procurando psicologia e gestação, psicologia e bebê, porque eram temas que eu Isso. sempre amei. E aí eu encontrei um curso específico em São Paulo, e dali eu comecei a entrar no mundo e me apaixonei de cara. Foi, de fato, eu posso dizer que foi paixão à primeira vista mesmo. Uhum. Na verdade, nós, né? Esse podcast eu espero que ele chegue para muitos psicólogos, os que não conhecem a área, assim como nós, quando começamos, né? Quando nos encontramos com a psicologia perinatal e obstétrica, mas também profissionais que já sabem desse lugar de atuação. Hoje, o nosso instituto, né, já está aí formando a 10ª turma dessa pós-graduação. A Thalita é uma das professoras do nosso quadro. São professores de diversas abordagens, entendendo realmente qual é o nosso papel no ciclo gravídico puerperal, atendendo esse público de mulheres tentantes, né, desde o tentar engravidar, mulheres que estão aí passando por dificuldades para engravidar, dificuldades fisiológicas, dificuldades emocionais, até o pós-parto, que se estende aí 2, 3 anos após o nascimento do bebê. E aí, Thalita, vamos falando um pouquinho, como, né, que na sua visão, como que a psicologia perinatal pode transformar a experiência do nascer? Você que encontrou a psicologia já sendo mãe, né, do Miguel no seu primeiro bebê aí, mas ao longo da sua trajetória, como que você enxerga que a psicologia pode transformar os nascimentos? Eu sou muito fã, assim, eu sou muito fã do nosso trabalho. Eu acho que transforma, na verdade, os nascimentos, mas transforma vidas, né? Porque eu até falei para você que eu vim temática hoje, com a camiseta Tudo Começa no Útero, e eu acho que é por aí, eu acho que transforma as vidas, as que estão chegando e as vidas que estão ali em torno desse nascimento, da mãe, do pai, das famílias, porque o nosso trabalho é voltado mesmo para cuidar da base,
para cuidar do que está ali por baixo do iceberg, né? Aquele nascimento é a pontinha, e tem tanta coisa ali por baixo que é muito invisível muitas vezes, né? Até por profissionais, e não por má intenção, mas realmente por falta de um olhar voltado para esse cuidado da saúde mental. Eu acho que nós estamos assim com uma linda missão, estamos fazendo isso muito bem. Todo esse grupo que tem crescido muito no Brasil, estamos fazendo isso muito bem, de conscientizar a importância de olhar para a saúde mental, de olhar para os aspectos psicológicos em torno do nascimento, desde antes da mulher gerar, desde antes da gestação, né? O mundo ideal seria que todas as mulheres, na fase ali de começar a pensar, de estar na dúvida, de estar buscando engravidar, estar buscando iniciar o processo aí da maternidade, o mundo ideal seria que já cuidassem das suas questões emocionais, dos aspectos psicológicos em torno disso, das crenças em torno da maternidade e tudo que envolve, porque assim a coisa flui muito mais, se torna muito mais leve. E eu acho que essa é a importância, assim, a gente está conseguindo ampliar muito a saúde das mulheres de forma integral nessa fase, né? Isso, com certeza. Nós hoje temos um trabalho muito mais consolidado, né, muito mais reconhecido. Com certeza, na fala da Thalita, vocês observam que nós ainda encontramos desafios. Sim. Existem muitos profissionais, né, de todo o ciclo mesmo, médicos, enfermeiras, doulas, profissionais que atuam com famílias no ciclo gravídico puerperal, que não sabem, né, do nosso lugar, do nosso papel, que não conhecem. Então, além, né, de nós formarmos psicólogos, nós também temos uma árdua tarefa de formarmos esses profissionais, de conscientizarmos. E aí, por meio de redes sociais, por meio de uma luta também, né, com as autoridades públicas, e aí eu aproveito para dizer para vocês que quando a Thalita fala desse mundo ideal, nós temos lutado muito, e a luta é verdadeira, a gente tem frentes de trabalho aí já realmente muito ampliadas em relação a isso, e hoje no nosso país nós temos uma lei que garante o direito à mulher brasileira de receber assistência na gestação, no parto e no pós-parto. É a Lei 14.721, que foi sancionada em 2023. Então, você, né, que quer trabalhar na área, você que é mãe, talvez esteja aqui assistindo o nosso podcast, esse podcast mais direcionado ao profissional, mas entendam, né, que existe o seu direito, você tem o direito de receber esse cuidado. Mas ainda há luta, ainda encontramos, sim, hospitais resistentes, maternidades resistentes, profissionais médicos resistentes e a própria mulher, não é, Thalita? Nós entendemos que muitas vezes nós vemos isso acontecer. A própria gestante, a própria mãe, por vezes ela não se dá o direito de ser cuidada e de cuidar da saúde mental. E eu queria conversar com você sobre isso. Ao longo dos seus 9 anos atuando na sua cidade, em Cuiabá, você já observa uma melhor conscientização, um entendimento, né, dessas mães, dessas mulheres, dos homens, de toda a família, enfim, de toda a sociedade, mas uma procura aumentada, Thalita, assim, pelo pré-natal psicológico, e se você quiser falar um pouquinho de pré-natal, já que a gente vai dando uma aula aqui, né, meu amor? Sem dúvida, eu observo muito, eu brinco que eu lembro quando tudo era mato, né? Por isso que eu sou tão fã da pós-graduação do Suassuna, porque eu lembro de quando eu fui buscar algo na minha área e que nessa área e não tinha. E aí você gosta do conteúdo, você sabe que é algo que é muito bom para trabalhar, mas não tem como você se formar, era difícil uma formação naquilo, porque não tinha nada para tanta coisa a ser oferecida, né? E aí hoje a gente encontra a pós-graduação consolidada na 10ª turma, completíssima, maravilhosa, então por isso que eu sou muito fã e eu acho que isso contribui muito para o que está acontecendo, principalmente o que eu vejo aqui, né, na minha cidade. Eu vejo o quanto a gente já avançou, principalmente em relação a essa consciência dos profissionais. Agora, como você falou, temos ainda muita limitação, muitas dificuldades, tem profissionais que de fato ainda não reconhecem, não valorizam. Eu acho que isso, né, existe naturalmente,
mas é nítido quanto as pessoas já têm consciência desse cuidado, quantos profissionais têm encaminhado. A gente realmente fica com a agenda cheia e eu acho que isso é ótimo, maravilhoso do ponto de vista profissional, né? Mas eu acho que precisamos de mais, muito mais. Eu falo sempre isso, assim, é sempre importante termos. Às vezes a gente fica limitado para conseguir encaminhar, para desafogar um pouquinho, porque ainda não tem tantos estudantes que sabem disso, que têm acesso. Então, o nosso trabalho é em busca disso também, né? Dos estudantes terem acesso, verem o quanto é fértil essa área, tanto do ponto de vista do que ela pode fazer, quanto do ponto de vista profissional também. Mas eu vejo muito esse avanço, e aqui a gente já tem, a partir do movimento que você puxou, pegou a gente pela mão, né, e puxou o movimento todo Parto Importa aí, e a conquista da lei nacional. Agora a gente tem aqui também a nossa lei municipal, que contamos com uma vereadora daqui, que é a Michelle Alencar, que abraçou a nossa causa e aí nos ajudou a aprovar essa lei municipal. Então, aqui em Cuiabá, nós também, além de termos a lei nacional, nós também temos a lei municipal que garante esse direito das mulheres a terem o acesso à assistência psicológica na gestação, no parto e no puerpério imediato. Então, isso assim, é uma Maravilhoso. luta. Quando a gente olha para trás e vê que não tinha nada, ver esse cenário agora é Uhum. realmente concretizar que há um avanço, né, acontecendo. Sim. Sim, e realmente quando você fala, né, do nosso lugar, do nosso papel, o que fazer. Então, dentro da gestação, né, no período gestacional, nós temos o nosso processo terapêutico que é especializado nisso, né, que é realmente esse profissional estudioso, quando a Thalita fala de ser estudante, de ser pesquisador, o próprio Todo Parto Importa, que é o nosso movimento, que é um evento que nós realizamos todo ano, que é uma fonte importante em que nós nos reunimos para aprender com outros profissionais, para ouvir profissionais da área e continuarmos aprendendo. Então, você que deseja atuar nessa área, ou atua e quer se aprofundar, são pessoas, né, são mulheres, casais, tentantes, ali se preparando, às vezes com dificuldade, ou ali vivendo esse planejamento familiar, no pré-natal psicológico, que são todas as sessões voltadas mesmo, né, para esse cuidado, para esse olhar para a maternidade, para a parentalidade, recebendo não só a mãe gestante, mas também o parceiro, o pai ou a mãe, né? Nós atuamos com casais homoafetivos, nós trabalhamos no parto, na assistência psicológica no parto, atuamos no luto, que é uma parte que eu quero conversar com a Thalita. E quando nós falamos dessa conscientização dos profissionais, não é à toa que nós convidamos a Thalita aqui, que é uma profissional referência, uma profissional de sucesso, mas que também também tem uma equipe para chamar de sua, né, Thalita? Isso Sim. faz tanta diferença para nós, e eu gostaria que você compartilhasse um pouquinho, e podendo contar também, Thalita, como foi, né, que você conseguiu alcançar essas profissionais, ser reconhecida por elas, né, médicas, fisioterapeutas e tudo, para que você realmente possa deixar aí uma sementinha de esperança para os psicólogos que estão começando, que querem estar, né, dentro dos hospitais, das maternidades. E é claro que nós estamos falando de trabalho em conjunto, né, transdisciplinar aí, com todo mundo trabalhando a favor da saúde mental. Como é que é uma equipe da Thalita Moschini? Perfeito. Eu fico muito feliz assim também de poder passar essa experiência. Eu até acho que comentei com você lá no Todo Parto o quanto que no movimento a gente vê o quanto a gente está caminhando. Porque nos primeiros a gente tinha mais a gente, né, Carla? Era mais Só nós psicólogas, psicólogas pedindo, por favor. pedindo, falando, mostrando né, e ali batendo mesmo nas portas para mostrar o nosso trabalho. E aí, nos últimos, agora, no último principalmente, no penúltimo, a gente pôde ver o quanto os profissionais outros de outras áreas estão engajados mesmo e valorizam e reconhecem. E eu tive a honra de poder ir para Salvador com as minhas parceiras maravilhosas, doutora Juliana Abrão, que é ginecologista obstetra, e a Mayara Barros, que é fisioterapeuta pélvica. Eu tive a honra de poder mostrar ali com elas o nosso trabalho em equipe, que foi uma construção, né, que eu acho que é fruto de
construção do que o nosso trabalho faz dentro de uma equipe. O meu início foi um início mesmo assim, eu falo que é de bater na porta mesmo, foi o que eu fiz literalmente, Todos nós fizemos. nós fizemos, né? Então Rara aquela que foi convidada sem precisar bater a porta. aquela que tá lá paradinha, alguém chama e fala, vem aqui, que é um privilégio se você, alguém aí que estiver ouvindo, viveu isso, mas nós precisamos fazer esse movimento mesmo ativo. E eu me apresentei, escrevi uma cartinha me apresentando e distribuí para os profissionais aqui da área, todos. Então, para obstetras, para pediatras, para fisioterapeutas, para enfermeiros, para consultores de amamentação, doulas, eu fui fazendo esse movimento, buscando profissionais que eu sabia que trabalhavam com a área e que poderiam dar esse espaço e deixar eu mostrar o meu trabalho. E recebi vários nãos, né, de ignorados, assim, que nem Não consideraram, silenciosos. não silenciosos, alguns joinhas só e ficou por isso. Mas tive, felizmente, algumas pessoas que foram muito abertas, generosas, e daí eu cheguei também na doutora Juliana e na Maiara. E foi muito natural, assim, a gente começou a realmente, a partir do voto de confiança que elas deram para o meu trabalho, as coisas começaram a acontecer, porque, como eu digo, eu acredito muito no que a gente faz, eu acredito muito no poder da psicologia obstétrica perinatal e na importância do nosso trabalho. Eu acho que isso vai acontecendo, né? Os profissionais vão vendo o quanto a gente até facilita o trabalho deles, né? Começa a ser um elemento facilitador, porque você cuida da paciente, da família, de uma maneira que faz com que o trabalho delas também fique ainda melhor. E vice-versa, né? O bom trabalho delas também facilita o nosso. E aí foi acontecendo a nossa parceria, a gente foi começando a aumentar cada vez mais pacientes em comum, começamos a aumentar cada vez mais os ganhos, né? Os ganhos com essas pacientes em relação à saúde mesmo, as experiências na gestação, as experiências das pacientes e das famílias nos partos. E hoje a gente trabalha muito juntas, hoje a gente cada vez mais confirma a importância dessa transdisciplinaridade, dessa troca, tem lugar para todo mundo da equipe, né, dentro do contexto do ciclo gravídico puerperal. As trocas enriquecem muito, a gente não caminha sozinha mesmo. Eu acho que nosso trabalho fica sempre muito mais rico quando a gente caminha com parceiros. Agora, é claro que esse processo de entrada ali, né, no contato com uma equipe, é um processo que tem que ser muito ativo da nossa parte. Por isso que eu acho que estudar, que estar preparada, que se dedicar e que também ter coragem, né, Carla? Eu acho. Acho que essa coisa de não ter vergonha de mostrar o trabalho, porque o nosso trabalho é muito lindo, não tem por que a gente ficar preocupado, né, nas pessoas não valorizarem, porque eu acho que quem não valoriza ou por falta de informação ou realmente por falta de Ou por não ter visto o sensibilidade. resultado ainda, né? Exatamente. E eu acho que quem não reconhece ainda não viu o resultado, né? É, Aqui hoje vocês estão ouvindo, assistindo, né? Duas psicólogas muito apaixonadas, né? Então é. tem uma beleza muito grande na nossa assistência. A gente, né? Nós somos mães, nós somos psicólogas e já vimos muitos resultados, muitos finais felizes e também nos finais tristes a beleza, né? Desse É, cuidado, desse reconhecimento e mães que mesmo ali vivendo um desfecho muito ruim, um bebê vivendo, né, o nascimento do seu bebê, às vezes sindrômico, mal formado, morto, ainda assim elas saírem saudáveis, né, de todo o processo. Mas, para além dessa beleza, né, e desse amor que a gente tem pela psicologia perinatal, é importante que nós realmente apresentemos a solidez do nosso trabalho. Quando a Thalita traz para nós, né, sobre o lugar de cada um e que há o espaço, deve haver um espaço para cada profissional, nós estamos falando exatamente do lugar que é só do psicólogo perinatal e obstétrico, né? Nós estamos falando desse profissional que estuda o psiquismo humano, que estuda para além daquilo que se apresenta, para além do choro, né? Para além da agressividade,
o que são esses fatores estressores, os fatores ansiogênicos que permeiam a gestação. Todo mundo sabe que toda gestação a mulher vai ficar mais ansiosa. Todo mundo sabe que o parto pode trazer medos, que o parto pode trazer travas no momento do parto vaginal, que a mulher por vezes não consegue fazer suas escolhas, né, por um parto vaginal, por um parto cesárea. Todos nós sabemos, está em todas as notícias, que nós somos o país mais cesarista do mundo. Mas o que nós fazemos, como nós acessamos o psiquismo humano, como nós cuidamos, o que fazer com as emoções de cada mulher? Porque o todo mundo sabe é realmente o que nós esperamos da fisiologia, do ciclo gravídico puerperal, essas mudanças abruptas que todos nós reconhecemos, a sociedade reconhece que as mudanças acontecerão. Mas o que fazer e como fazer é tarefa da psicologia. Então, quando nós falamos desse lugar, é um lugar que tem sido cada vez mais reconhecido e validado. Então, se você deseja trabalhar nessa área, é estudar mesmo, é reconhecer. É claro que nós temos conteúdos aí muito antes de nós temos grandes nomes na psicologia perinatal, nós temos Maria Tereza Maldonado, Fátima Bortoletti, Magda Spinello, né, outros nomes internacionais, mas essa prática que vem acontecendo no Brasil, ela é recente, né, nós temos que valorizar o trabalho da psicologia que vem acontecendo nos últimos anos, e aqui eu já deixo também um abraço nosso, um agradecimento a todas as psicólogas da Rede Umbiguinho, que tanto lutam, que tanto tentam, agradeço também a escolha de cada profissional, de cada psicólogo e psicóloga que vem se formando conosco ao longo dos últimos anos aí na nossa pós-graduação. E aí, Thalita, eu gostaria de saber, ela deu uma pulada aqui, né, porque ela não viu meu roteiro, eu nunca conto para os meus convidados o roteiro, mas quando você traz, né, esse contato, esse diálogo que está acontecendo em Cuiabá com as autoridades públicas, porque aí a gente já está aqui assim, né, o nosso psicólogo está escutando, mas eu preciso procurar um médico, eu preciso procurar uma doula, uma enfermeira, mas a Thalita também falou que ela foi lá numa vereadora, meu Deus do céu, é muita coisa, eu acho que eu prefiro nem sair da minha cadeira, vou continuar quietinho aqui. Mas, já, né, introduzindo, aqui em Goiânia nós tivemos o acolhimento da vereadora Sabrina Garcês lá em 2021, quando nós conseguimos aprovar em Goiânia a Lei Umbiguinho, que também garante o direito à nossa mulher goianiense, né, uma lei municipal, para que ela receba assistência psicológica no parto. Ainda assim, temos maternidades resistentes, hospitais que não aceitam a entrada da psicologia, a entrada da psicóloga, né, no parto, mas temos lutado, então, mesmo com lei. E aí, Thalita, como que é? É só chamar no direct do Instagram e falar: senta comigo, toma um café, vereadora? Foi fácil? Aí, se você, né, puder apresentar os nomes das suas colegas, nós temos outras psicólogas perinatais em Cuiabá que tem montado um time importante aí, né? Deixar um abraço para vocês aqui, meninas. Temos, com certeza. Não é só estalar o dedo que a gente chega lá, né? Aqui eu contei muito com a parceria da minha colega Fabiane Espíndola, que também é psicóloga obstétrica, que também é foi aluna, né, Carla? Do Suassuna. E aí nós iniciamos essa busca, né, para apresentar o que a gente faz e tentar com alguns políticos daqui, e daí uma das vereadoras, que é a vereadora Michele Alencar, aqui em Cuiabá, ela de fato logo se importou com o tema. E ela se importou com o tema, e eu acho que é muito interessante, assim, o fato de ser mulher e mãe, né, Carla? Eu acho que isso é uma coisa que faz muita diferença, assim, né? Ser mulher, e no caso dela também ser mãe, e aí quando lá na própria Câmara, quando a gente foi apresentar o nosso trabalho e a proposta toda, escutamos relatos, inclusive, de vereadores homens, a partir do que as suas próprias mulheres, esposas, vivenciaram nessa fase. Então, eu acho que a gente trabalha com algo que atravessa todo mundo, de um modo ou de outro, né? Eu falo que todo mundo é filho de alguém, então todo mundo vivenciou isso. E aí essa jornada, nessa jornada cabe a gente mesmo ir batendo também nas portas dos vereadores nas suas cidades, para apresentar de uma maneira que a pessoa consiga entender a importância disso para todos. Não é só para as gestantes, só para aquela parturiente, para aquela mulher que está indo ali para a maternidade da cidade parir. Isso é importante para todo mundo. E foi o que fizemos aqui.
Felizmente, tivemos portas abertas, tivemos o acolhimento também de outros vereadores a partir do momento em que a vereadora construiu todo o projeto de lei junto com a gente. E aí, depois de um tempo, eu acho que foi mais de ano, eu acho, o processo, porque tem toda a burocracia por trás, que vai, que vem, né? Que a gente tem que fazer Uhum. ajuste, então demanda um trabalho da gente ir atrás, da gente cobrar, da gente construir, da gente mandar conteúdo para embasar a lei. E aí, felizmente, a gente alcançou. E hoje a gente tem a lei também. O que não significa, assim como em Goiânia, apesar de ter a lei, não significa que a gente não passe por nenhum tipo de dificuldade. Só que com a lei, eu acho que as dificuldades são vividas de uma forma até mais segura por nós, sabe? A gente consegue Sim. falar, ó, nós temos uma lei. Então, de algum modo, Ó, nós temos uma lei. Ó, exatamente, a vem carteira A, né? aí. Tá, tô te mostrando aqui. E há uns dias atrás, a gente até teve uma experiência, eu e a Fabi, temos outras colegas, tem a Daniele, tem a Mariana Beccari aqui, mas nesse momento eu e a Fabi tivemos a experiência de irmos uma maternidade aqui de Cuiabá, que tinha apresentado uma norma interna, reduzindo um pouco a entrada de profissionais, limitando de algum modo pelos motivos deles, limitando de algum modo a entrada de alguns profissionais, e nós fomos até lá para conversarmos e para apresentarmos mesmo, né, a importância de ter um olhar diferenciado para a entrada da psicologia, da psicóloga obstétrica, com formação, com ética e com a lei. E eles super acolheram o nosso posicionamento. Então, eu acho que nós estamos vivendo na pele a importância dessa luta por leis, pelo nosso espaço, para que assim a gente consiga trabalhar, porque na verdade a gente luta para trabalhar, né, Carla? Sim, mas aqui eu gostaria de reforçar, né, que vocês que estão aqui nos ouvindo, nos assistindo, o valer a pena também, né? Esse colher de frutos. Hoje vocês estão ouvindo uma psicóloga que é referência na cidade dela, a Fabiane também, a Mari também. Então, na verdade, são psicólogas já convidadas para dar palestras, convidadas para curso. Então, é um plantar que sim, né, disponibilizaram tempo, disponibilizaram horas dos seus consultórios sem ganhar dinheiro. E aí eu gosto muito de frisar sobre isso, né, Thalita, que às vezes a gente não está ganhando dinheiro ali naquele momento, mas você vai ganhar dinheiro, e é claro que nós queremos que todos os profissionais recebam e tenham seu dinheiro e viva feliz, né, com qualidade de vida, mas entendendo também que precisa plantar. E eu acho que é em todas as profissões, né? Toda trajetória profissional. Mas no nosso caso da psicologia obstétrica, eu gosto de reforçar sobre isso, né? Quem você quer ser? Qual psicóloga você quer ser? Uma psicóloga a mais, uma psicóloga diferente, uma psicóloga diferenciada, que todos ali, né, conhecem, que médicos vão saber do seu trabalho, que uma paciente vai indicar para outra. E aqui vocês estão ouvindo os psicólogos com uma trajetória, né, que realmente, graças a Deus e graças ao nosso esforço, nós temos consultório, muita fila de espera, consultório funcionando, temos disponibilidade. Esse ano eu estou completando 10 anos na atuação e eu ainda disponibilizo tempo para não ganhar dinheiro. Então, estamos com horas no hospital, fazemos parceria, atendemos pacientes que não podem pagar, né, especialmente nos casos de luto, né, de perda perinatal. E aí, Thalita, eu queria falar um pouquinho sobre assistência psicológica no parto. Falando dessa trajetória de portas fechadas, né, de ter essa paciente no nosso consultório, aí a gente já sabe que foi difícil. Imagina atender dentro do hospital, ser um profissional a mais dentro do hospital, diferenciar o trabalho da psicóloga e da doula, da psicóloga e de uma, né, de outros profissionais que estejam ali, para que essa equipe, esse sistema venha entendendo qual é a nossa atuação. Como é que está a realidade da assistência psicológica? Como é que está sendo todo o parto em porta em Cuiabá? O que você tem para contar para nós? Carla, eu acho que a gente também avançou nesse sentido. Eu sinto o avanço a partir das portas mais abertas aqui, principalmente da principal maternidade, que a gente tem uma maternidade principal aqui em Cuiabá que atende plano e atende particular, e temos as outras que atendem o SUS. Eu sinto o avanço, mas eu ainda acho que
Tem que melhorar. Temos muito a caminhar, assim, eu percebo pelas próprias pacientes mesmo, que às vezes nem consideram a possibilidade de uma assistência psicológica antes da gente falar. Eu percebo pacientes que vêm no puerpério já tendo vivido alguns traumas, já tendo tido algumas experiências que não foram positivas, que não foram Positivas. saudáveis, e aí depois que fica sabendo. Né? Então, as pacientes, quando chegam já impactadas, já mexidas, já machucadas pelo que viveram, quando sabem do nosso trabalho, falam: nossa, se eu tivesse tido isso. Desde assim o Uhum. suporte ali da companhia mesmo, do estar ao lado, no pré, no parto, no pós, até as questões mesmo mais profundas em relação às travas emocionais. Tem muita paciente que fica sabendo depois que foi vivido. Então, o nosso trabalho ainda também está em torno de conscientizar e de se fazer conhecer a possibilidade dessa mulher ter esse suporte, que, como você disse lá atrás, é uma assistência que precisa ser especializada com o olhar da psicóloga, que não tem outra pessoa, outro profissional que consiga exercer essa função ali naquele momento. Ali naquele momento, cada As profissional tem o seu ferramentas, né, papel. Thalita? É claro que, né, qualquer pessoa pode acolher, pode abraçar, Isso. pode ser um ouvido ali, mas essa escuta qualificada e as ferramentas de intervenção, elas são do nosso lugar de atuação, né? Elas São, são exato. do profissional da psicologia. E, Eu acho importante. Ah, desculpa, pode falar. não, envolve estudo mesmo, né? Envolve técnica, envolve o que a gente faz, que é se formar para isso. Então, o acolhimento emocional, qualquer pessoa tem que fazer ali, na verdade, é um dever de quem está ali apoiar e dar o suporte emocional para aquela mulher. Mas as ferramentas da parte mais técnica, da psicologia mesmo, as ferramentas psicológicas, estão na mão, obviamente, da psicóloga, né? Isso. Aqui eu vou voltar, né, na lei de vocês aí, que você reforçou, que é gestação, parto e o pós-parto imediato. Quando a Thalita fala, né, dessa mulher que chega já ferida, se nós pudermos atuar no pós-parto imediato, porque nós temos um alto índice de TEPT, né, de, do estresse pós-traumático, né, essa vivência do parto não ter sido positiva. E aqui, gente, às vezes você que está ouvindo agora pensa diretamente em violência obstétrica. E hoje nós temos um entendimento de que vai muito além, né, muitas vezes, da violência obstétrica, essa que é entendida, essa que a mulher às vezes conseguiu realmente se proteger, fez o seu plano de parto, é muito além disso, né? Tantas coisas podem gerar um trauma na experiência de parto, tanto vaginal quanto cesárea, mas também no nascimento, em como esse bebê nasce, o que essa mulher traz com ela, o que esse pai traz com ele para o nascimento. Às vezes tudo está correndo bem e alguma intervenção necessária, alguma emergência, como esse bebê nasce, gera, né? Pode gerar nessa mulher realmente desencadear feridas muito, que já vem ali, né, em potencial, depressão, o próprio desligamento, a própria dificuldade de fazer vínculo com esse bebê. Então, a nossa atuação no pós-parto imediato, ela é muito importante. E aqui nós temos um nome específico para isso, que é o debriefing psicológico no pós-parto, para que a gente realmente possa fazer essa escuta qualificada, entender quais as intervenções necessárias para serem feitas com essa família ali logo após o nascimento do bebê. Então, eu Isso. fico muito feliz de poder ouvir uma psicóloga que tem feito um trabalho, né, com outras psicólogas na sua região também, e contar para vocês que quem chega hoje para a psicologia perinatal pega um cenário muito melhor do que nós pegamos há 9, 10 anos atrás, claro, mas ainda é luta, realmente a gente precisa continuar trabalhando. Estamos quase terminando por aqui, né, Thalita? A gente poderia falar muito, né? Tem sempre muita coisa para falar, Se mas deixar, eu a gente gostaria vai longe. mas eu gostaria de pedir que você realmente deixasse uma mensagem, né? Assim, uma mensagem final para os nossos alunos. Às vezes você que está no comecinho do curso de psicologia, mas os seus olhos já brilham quando você ouve, quando você vê aí hoje as redes sociais, né, a nosso favor, para que nós possamos
contaminar mais pessoas, para que nós possamos conscientizar a sociedade sobre a importância de cuidar da saúde mental em todo o ciclo gravídico puerperal. Você que é formado e está procurando um lugar de atuação que realmente você se sinta feliz. Vocês ouviram a Thalita falando que ela ama o que faz, eu também amo o que eu faço, e é o que nós desejamos, né? Que vocês não só ganhem dinheiro, mas que vocês voltem para casa sempre com o coração transbordando, né? Transbordando de alegria, transbordando na realização das escolhas profissionais de vocês. Eu deixo a última mensagem com a Thalita, te agradeço pelo seu sim. Lá em Cuiabá a gente está 1 hora a menos aqui, né? Então acordou É. cedo essa bichinha, e que vocês realmente possam, vamos deixar os contatos da Thalita, né? Que vocês possam procurá-la, quem quiser fazer uma supervisão, saber um pouco mais e conhecer um pouco mais do nosso instituto, nós estamos sempre muito abertos para recebê-los. Thalita, muito obrigada, a mensagem final é sua. Obrigada, Carla. Muito feliz de estar aqui, sempre muito feliz de estar com você. Vou dar um espaçozinho aqui para falar de você. Não tem como eu não falar. A Carla é alguém assim que eu acho que faz uma diferença imensa na nossa luta. Quem pega na nossa mão mesmo, é quem levanta a bandeira, é com quem eu tive a chance de realmente ter o primeiro lindo contato com assistência psicológica no parto, aí em Goiânia, na imersão que eu fiz, que foi assim algo que mudou a minha vida, a minha atuação profissional e eu realmente sou apaixonada pela área. Eu acho que o amor pelo que a gente faz precisa existir. Eu acho que a gente precisa ver sentido no que a gente faz. Como a Carla falou, o caminho está muito mais aberto para quem está começando agora, feliz de quem está começando agora, que eu acho que isso já facilita muita coisa, apesar da luta que ainda tem pela frente, eu acho que sempre vai ter, quando a gente quer crescer, quando a gente quer dar importância para alguma coisa, sempre vai ter espaço para ir adiante, mas já tem um caminho muito mais aberto do que a gente pegou lá atrás, e eu acho que o que vale mesmo é o empenho, é acreditar, é estudar, é ir em busca, é apresentar o que é feito de um modo respeitoso, mas seguro, né? Falar, ó, a gente faz e realmente faz diferença. E estamos aqui, né, um pouco mais à frente, também aprendendo muito, a gente ainda aprende muito e vamos continuar aprendendo, sempre seguimos estudando. Eu acho que isso vale para todo mundo. E estamos à disposição, eu estou à disposição aqui em Cuiabá. Hoje, graças a Deus, o online faz isso aqui, né? Que a gente está fazendo. A gente trabalha assim também, a gente atua assim também. Então, sempre estarei à disposição do Instituto, para a gente seguir com essas formações lindas que a gente de todo o Brasil, né? Vocês, o Instituto Suassuna forma psicólogas no Brasil inteiro, o tempo inteiro, e é isso que a gente quer, cada vez mais, que a nossa área cresça, tome o espaço que precisa, ganhe voz, para a gente avançar e assim para as mulheres e famílias do país inteiro se beneficiarem e a gente alcançar o que a gente sempre busca e luta, que é a garantia das mulheres serem bem assistidas e garantirem saúde mental, saúde emocional em toda essa fase que vai se manifestar para o resto da vida, né, Carla? É isso, é isso. Eu ia falar exatamente isso para terminar, que o nosso trabalho impacta gerações. Nós jamais teremos dimensão, né, do impacto que é cuidar de uma mãe, porque nós estamos com certeza atuando para refletir na saúde das crianças, nos casamentos, nos relacionamentos, pensando aí que um bebê, cada vez mais, cada vez que um bebê nascer bem, a probabilidade de ele também ter um filho nascendo bem vai ser melhor, e a gente acredita numa sociedade melhor formada. E para melhor formar uma sociedade, a gente precisa olhar para o começo da vida. Obrigada, né? Você sempre me faz chorar, é uma danada mesmo, essa menina. Te amo muito, você sabe que eu tenho um carinho enorme por você. Te acho muito linda, muito verdadeira, e agradeço a Deus por parcerias como com você. É uma mulher incrível mesmo, que eu tenho o prazer de ter conhecido e o privilégio de dividir um pouco da nossa trajetória profissional. Você que é aluno, você que já é formado e com certeza não, eu acho que não tem quem não escute e pelo menos não encha os olhos um pouquinho e queira saber um pouco mais. O problema é que quando mergulhou um pouquinho, pôs o pezinho na água, gente, vocês vão querer Não mergulhar. sai. Não tem jeito,
É lindo demais, é muito, né? Eu acredito muito nisso. É um trabalho que está diretamente conectado com o propósito de Deus na nossa vida, com o propósito de Deus nessa terra. O que nós fazemos, a gente está ali atuando no momento em que chega um bebê, seja ele saudável, seja ele mal formado, sindrômico, doentinho, nasça ele vivo ou morto, ali tem a mão de Deus e vocês vão sentir isso, experimentar isso várias vezes. Ao longo do caminho, é inevitável. Então, eu agradeço a Deus pela oportunidade e que a nossa mensagem chegue aí para todos os psicólogos que com certeza serão escolhidos, porque a psicologia perinatal obstétrica, ela vem e escolhe, assim, quero você, quero você, quero você. Thalita, meu amor, Deus te abençoe. Obrigada. A gente se Amém. encontra presencialmente em breve, né, no próximo Todo Parto Importa, lá em Brasília, esperamos vocês. Fiquem por dentro de tudo, o Instituto Suassuna não para, e nós agradecemos pela sua audiência. Um beijo, fiquem com Deus. Beijo. Gostou do vídeo? Aqui no Instituto Suassuna nós ajudamos você a alcançar seus objetivos com uma educação ativa e atuante. Oferecemos pós-graduações em psicologia, tanto online quanto presenciais. Saiba mais visitando o nosso site www.institutosuassuna.com e diga sim para o seu futuro.